paz do Senhor, que Deus abençoe a todos que clicaram agora nesse vídeo aí. Certamente você tem interesse de se informar ou meditar um pouco mais sobre as características da igreja verdadeira, da igreja de Cristo. No mundo em que vivemos, diante de tanta diversidade, como identificar a igreja de Cristo? Quando eu falo igreja, eu falo da comunidade cristã, do povo que se reúne em um local para adorar o Senhor. Nós sabemos que nós somos a igreja de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas enquanto comunidade, qual comunidade que podemos dizer que é a igreja verdadeira? Fique até o final desse vídeo, se inscreva nesse canal, nos ajude a compartilhar a palavra, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para você receber as mensagens e fique até o final e assista esse vídeo de reflexão. E deixe seu comentário embaixo se você concorda ou não com essas características da igreja de Cristo. Que Deus te abençoe, fique na paz. Estudo Bíblico 20. Identificando a igreja verdadeira. A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. A cada dia aumenta o número de igrejas, confirmando a profecia de Jesus que nos últimos dias isso aconteceria, com o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. É oportuno perguntar: como encontrar a igreja verdadeira? Quais são as marcas que identificam a igreja de Deus? Quantas igrejas a Bíblia afirma serem verdadeiras? O apóstolo João afirma no capítulo 7, verso 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Paulo escreveu a Timóteo que a igreja do Deus vivo tem colunas e é baluarte da verdade. Para João, quem quer fazer a vontade de Deus e encontrar a igreja verdadeira deve observar a doutrina. Paulo enfatiza as colunas, ou seja, a estrutura que dá apoio e que sustenta a igreja de Deus na terra. Hoje vamos apresentar 8 colunas que sustentam sua igreja. A primeira coluna encontramos em Efésios 2, versos 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja de Deus é edificada sobre o fundamento dos profetas, que é o Antigo Testamento, e está fundamentada no ensino dos apóstolos, que é o Novo Testamento. A igreja do Deus vivo tem suas crenças fundamentadas em toda a Bíblia. A segunda coluna é apresentada em Atos 16, verso 30, quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. A igreja do Deus vivo deve ensinar que Jesus é o único e absoluto Salvador e intercessor. Encontramos a terceira coluna em João, capítulo 14, versos 1 e 3.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A Igreja do Deus Vivo deve manter o ensino bíblico da vinda de Jesus nas nuvens, com milhares de anjos, e que todo olho o verá. Nesse dia, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados e reinarão com Cristo no céu por 1000 anos. O apóstolo João, em Apocalipse 12, verso 17, nos apresenta 2 colunas que sustentam a Igreja de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A Bíblia diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A 4ª coluna da Igreja do Deus Vivo é a aceitação da lei de Deus como norma e prática para seus membros. Nesse mesmo verso, encontramos a 5ª coluna da verdade. O apóstolo João afirma que essa igreja mantém o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, verso 10, afirma que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, dentro da igreja que segue os 10 mandamentos, Deus dotaria alguém com o verdadeiro dom de profecia. Deus sempre teve seus profetas no meio do seu povo. A Igreja do Deus Vivo deve ser guiada pelo dom de profecia. A 6ª coluna está relatada no capítulo 58, verso 13 do livro de Isaías. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. A Igreja do Deus Vivo não ensina as pessoas a abandonar o 4º mandamento da lei de Deus. Ela aceita o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus. A 7ª coluna da verdade está relatada em Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo. No Apocalipse, anjo significa mensageiro. Temos aqui 3 anjos indo a todos os lugares do mundo. A Igreja do Deus Vivo deve levar o Evangelho eterno a todos. Ela não é um movimento local, estadual ou de poucos países, e sim mundial. A 8ª e última coluna é apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A Igreja do Deus Vivo deve manter o plano original de Deus quanto à alimentação e ao cuidado com a saúde. A Igreja do Deus Vivo é a que contém toda a verdade, em comparação a outras que ensinam somente parte da verdade, desviando as pessoas do assim diz o Senhor.
O importante da igreja verdadeira não é o nome, e sim suas doutrinas. Continue ouvindo a voz de Deus e tome hoje mesmo a decisão de fazer parte da igreja do Deus vivo.